Olá, sejam bem-vindos. Vamos para mais uma aula de biologia. Sou a professora Selma. Nessa aula de biologia, nós vamos falar ainda do reino animal. Agora falando do filo dos artrópodes. O nome do filo é devido a esses animais possuírem apêndices articulados. A palavra artrópodes, ela vem do grego artro, que significa articulação, e podos significa pé ou perna. Os artrópodes formam um grupo extremamente diversificado, com mais de 1 milhão de espécies descritas e catalogadas em todo o mundo. Esses animais eles podem ser encontrados em todas as regiões do planeta, na água, no ambiente terrestre, e na água e no ambiente terrestre em várias localidades. Nessa aula, então, nós vamos ver alguns exemplos dos inúmeros animais que pertencem a esse filo artrópodes. Então, agora vamos falar das características gerais que esses animais possuem para serem classificados no filo dos artrópodes. Uma característica dos artrópodes é possuir simetria bilateral. A simetria bilateral, como nós já vimos lá na introdução ao estudo do reino animal, é quando o corpo do indivíduo para estudo é dividido em duas partes, e essas duas partes são muito parecidas, muito semelhantes. Isso é uma simetria bilateral. Recordemos a videoaula que eu mandei lá na introdução do reino animal. Ainda falando das características dos artrópodes, eles são triblásticos, ou seja, são constituídos aí por 3 tecidos embrionários, que nós já estudamos, endoderme, mesoderme e ectoderme. Eles são celomados, também nós já estudamos lá na introdução, quer dizer que eles possuem celoma. Eles são protostômios, que significa que na sua origem embrionária, no aparelho digestivo, o primeiro a se formar é a boca. Esses animais também têm uma característica semelhante aos anelídeos lá, que são os metâmeros. Os metâmeros, eles são segmentos do corpo desses animais, ou seja, parte do corpo dos animais. A metameria, ela pode ser homônoma, ou seja, quando os segmentos são iguais, como por exemplo aqui, ó, neste animal aqui, cada anel desse do corpo é um metâmero, e são todos iguais. Então esse indivíduo aqui é homônimo, ou seja, a metameria dele é homônima. Agora, os animais, como nós vamos ver aqui nos artrópodes também, eles podem ser de metameria heterônima, ou seja, de partes do corpo diferentes. Mas também são segmentos do corpo. E quando esses segmentos se fundem, aí nós temos o que chamamos de tagmas, que são nada mais do que a fusão dos metâmeros para formar certas partes do corpo. Então aqui nós temos metâmeros do corpo todo, são segmentos do corpo todo, e os metâmeros então podem, por sua vez, se unir formando a cabeça, o tórax e o abdômen. Então, metâmeros fundidos nós chamamos de tagmas. Voltando aqui no celoma, faltou falar que o celoma desses animais é do tipo esquizocelomados, ou seja, o celoma desses animais tem origem lá no espaço da mesoderme, porque existem animais enterocelomados, cujo celoma ele se origina das bolsas do intestino embrionário. Então, as duas características que diferenciam os artrópodes
dos outros grupos de animais é, primeiro, que eles têm corpo segmentado e apêndices articulados, que nós vimos que deu origem ao nome do grupo. E a outra característica que diferencia os artrópodes dos outros grupos é a presença de um exoesqueleto. O que é um exoesqueleto? É um esqueleto externo, por fora do corpo. Por exemplo, no ser humano, o nosso esqueleto é um endoesqueleto, é um esqueleto interno, dentro do corpo. Nos artrópodes, o esqueleto é externo. Lembra lá da barata? A casquinha da barata, que lá é o exoesqueleto. Então, todos os artrópodes, eles possuem esqueleto externo, exoesqueleto. E esse exoesqueleto, ele é constituído de um grande polissacarídeo, um carboidrato, né, um glicídio, chamado quitina. Então forma, essa quitina, ela vai formar no corpo do animal, como um exemplo, nós podemos falar de exoesqueleto, fazer uma comparação. Lá, na antiguidade, que os homens, o ser humano, né, usavam aí armaduras para ir para as guerras. Então, essa armadura ela protegia externamente o corpo do homem, né? Aqui, a quitina faz o mesmo papel. Ela é formada no entorno do corpo do homem, formando aí uma proteção externa, um exoesqueleto externo. E esse exoesqueleto, ele confere rigidez, permite sustentar o corpo. Ele também promove a impermeabilidade. Ele torna essa quitina é impregnada também por carbonato de cálcio, tornando esse exoesqueleto mais resistente. O crescimento dos animais, desses animais, os artrópodes, ele é caracterizado pelas mudas desse exoesqueleto. À medida que o animal vai crescendo, ele dá uma parada no crescimento dele, até o tempo aí de uma nova cobertura de quitina formar um novo exoesqueleto debaixo do exoesqueleto que o animal é formado. Então, vai formar um exoesqueleto abaixo do velho, aí aquela casquinha, que é o exoesqueleto que não vai ser usado mais, ela é eliminada. Ela é eliminada no meio ambiente. E essa muda aí, essa troca de exoesqueleto, nós chamamos de mudas, ou também podemos chamar de ecdísis, que são a troca do exoesqueleto. Ao longo da vida do animal, em média, esses animais verificam de 4 a 7 mudas, ou seja, 4 a 7 ecdísis, 4 a 7 trocas de exoesqueleto. Em virtude disso, diz que o crescimento dos artrópodes é do tipo descontínuo. De acordo com características anatômicas, como por exemplo o número de patas, antenas, e de acordo com informações genéticas e de parentesco evolutivo, os artrópodes eles são classificados em grupos, ou podemos chamar também de subfilos. São 4 grupos de artrópodes: os crustáceos, os quelicerados, os hexápodes e os miriápodes. No grupo dos crustáceos, nós vamos ver depois aí, temos aí animais como os camarões, os siris, os caranguejos, por exemplo. No grupo dos quelicerados, nós temos as aranhas, vários tipos de aranhas aí, por exemplo. Como exemplo, no grupo dos hexápodes, nós temos os insetos, que entra aí barata, gafanhoto. Nós vamos ver mais adiante aí cada grupo desses aí. E no grupo dos miriápodes, tem subdividido em quilópodes e diplópodes, nós temos aí piolho de cobra, lacraia, nós vamos estar vendo cada grupo aí agora. Então vamos falar dos crustáceos.
O corpo dos crustáceos é dividido em cefalotórax e abdômen. Onde cefalotórax significa o quê? Cefalotórax significa que a cabeça é fundida ao tórax. E aí, esse cefalotórax se funde ao abdômen. Então, nós temos que o corpo do crustáceo é dividido em duas partes, cefalotórax e abdômen. Nos crustáceos, os animais apresentam 2 pares de antenas. O exoesqueleto desses animais ele é impregnado por carbonato de cálcio, que confere maior rigidez a esse exoesqueleto. A existência de apêndices locomotores era uma característica aí nesses animais. Então, como exemplo, nós temos aí de crustáceos, né, os animais aquáticos, lagosta, siri, caranguejo, camarão. E terrestres, nós temos o exemplo da tatuzinho de jardim. Temos animais filtradores, como as cracas. Esses animais são chamados de filtradores porque eles possuem uma estrutura especializada capaz de reter e concentrar as partículas e dos pequenos seres vivos, organismos que estão lá no ambiente aquático, para poder se filtrar e se alimentar. Agora, os animais herbívoros, como certos caranguejos, nós sabemos que herbívoros são que alimentam de plantas, né? E os carnívoros são aqueles que se alimentam de outros animais, e os detritivos são aqueles animais que se alimentam de restos mortos. Como, por exemplo, que animais são detritivos, nós temos os camarões. Então, aqui a imagem, a foto de animais do grupo dos crustáceos. A lagosta, tatu de jardim, caranguejo. O grupo dos quelíceras. Característica deste grupo: possui um par de quelíceras. Essas quelíceras são estruturas afiadas usadas na captura e manipulação dos alimentos. Aqui nós temos na imagem as quelíceras que ficam em torno da boca dos animais. E também nós temos aqui do lado aqui a estrutura chamada pedipalpo. Os pedipalpos também são utilizados aí, que servem também para a manipulação dos alimentos, fazendo aí, somando aí com as quelíceras, que fazem a captura e a manipulação dos alimentos. Então, auxiliar das quelíceras, os pedipalpos. O corpo dos quelíceras é dividido em 2 estágmas: o cefalotórax, chamado de prossomo, e o abdômen, chamado de opistossomo. Esses animais não apresentam mandíbulas nem antenas. Os quelíceras são representados por 3 classes: a dos aracnídeos, quais temos as aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos, e a classe merostomata, pertence, por exemplo, aí o caranguejo, ferradura, e a classe Pycnognatha. Representando em um exemplo, nós temos as aranhas do mar. Os quelíceras possuem 4 pares de pernas. O maior grupo de quelíceras é dos aracnídeos. Os aracnídeos produzem peçonha, que injeta nas vítimas através das quelíceras. Nas aranhas, né, a peçonha é injetada através das quelíceras. E nos escorpiões, essa peçonha é injetada pelo seu aguilhão, a cauda desse animal. Os aracnídeos são bem adaptados aí ao ambiente de terra firme. As aranhas, elas vivem no solo, entre as rochas ou em buracos, em sua própria teia. Os escorpiões,
Eles são comuns em regiões áridas e possuem hábitos noturnos. Os aracnídeos, eles são peçonhentos, ou seja, produzem veneno e injetam, né? Então eles são temidos devido a essa peçonha. Então muitas aranhas e muitos escorpiões são altamente peçonhentos, alguns podendo até matar. Certos tipos de aranhas podem matar. Os escorpiões, dependendo do corpo da pessoa ou da idade, principalmente as crianças, podem também ser morto por escorpiões. O grupo dos miriápodes, esse grupo ele compreende os quilópodes e os diplópodes. Os quilópodes são popularmente conhecidos como centopeia e lacraia. E a lacraia, os mais conhecidos aí. O corpo desses animais é dividido em cabeça e tronco. No tronco aqui possui os metâmeros torácicos e abdominais. Esses animais apresentam um par de antenas e em cada metâmero apresenta um par de pernas articuladas. Aqui um par em cada metâmero, do lado direito e do lado esquerdo. Os quilópodes possuem glândulas de veneno que são inoculadas. Esse veneno é inoculado, que é a glândula de veneno, e esse veneno é inoculado nos inimigos ou nas presas desses animais. Os diplópodes, seus principais representantes são os piolhos de cobra, também chamados de emboás. O corpo dos diplópodes é formado por cabeça, tórax e abdômen. O abdômen é formado por 2 metâmeros fundidos. Eles possuem um par de antena e um par de pernas por cada segmento do corpo, cada metâmero do corpo. Esses animais gostam de lugares escuros e terra úmida. Eles vivem embaixo de pedras e folhas mortas ou dentro de troncos de árvores apodrecidos. E quando esses animais são atacados, eles enrolam-se e também liberam a secreção que afugenta os inimigos. Vamos falar agora dos insetos. Os insetos é a classe mais diversificada do filo dos artrópodes. Possuem aproximadamente mais de 900 mil espécies descritas, fora as que ainda não foram catalogadas. O corpo dos insetos é dividido em 3 estágmas, que são a cabeça, o tórax e o abdômen. Esses animais possuem 3 pares de pernas. Eles são hexápodes, ou seja, são um subfilo que compreende os artrópodes que possuem 3 pares de pernas. Possuem um par de antenas, são adaptados a ambiente de terra firme. Algumas larvas e adultos são aquáticos. Os únicos invertebrados adaptados ao voo estão nesse grupo aí. E eles têm grande dispersão geográfica. Então eles possuem asas. Exemplos de insetos adaptados ao voo, aí nós temos as moscas, mosquitos, gafanhoto, barata, libélula, abelha. E como exemplo de outros artrópodes nós temos aí, de outros insetos nós temos aí a formiga, a traça, a barata, a joaninha, a pulga. A importância
dos insetos. Eles são importantes nas cadeias alimentares, são importantes na pecuária, na lavoura, na saúde do homem, porque vários insetos aí são patógenos, transmitem doenças, e eles são importantes também na reprodução de muitas plantas, principalmente do grupo das angiospermas, porque eles são considerados aí polinizadores. Como exemplo aí mais clássico nós temos aí a abelha, né? Mas tem vários polinizadores aqui no grupo dos insetos. Aqui nós temos exemplos de insetos. Nessa figura nós temos a denominação da anatomia externa dos insetos, com destaque aqui para o olho e os ocelos. A maioria dos insetos adultos apresenta no sentido da visão representada aí por um olho chamado do tipo composto. Esse olho composto, ele é formado aí por unidades chamadas omatídeos. Esses omatídeos, a quantidade, o tamanho, dependendo do inseto, ela é variável. Por exemplo, as libélulas, elas chegam a apresentar mais de 28 mil omatídeos, enquanto algumas formigas subterrâneas possuem menos de 10. Note que a quantidade também está presente de acordo com o hábito comportamental do inseto. Cada unidade, cada omatídeo forma um ponto da imagem, e a imagem total, formada pelo olho composto, é a soma de todas as imagens formadas pelos omatídeos. Já os ocelos, por sua vez, não formam imagens, mas auxiliam o inseto na percepção do ambiente, principalmente a percepção aí da luminosidade. E os ocelos estão presentes aí nos insetos em número bem reduzido em relação ao olho composto. E também está ausente na maioria dos insetos. Por exemplo, nas formigas, apenas as formas reprodutoras apresentam ocelos, que são 3, localizados aí no vértice da cabeça, entre os olhos compostos. Uma outra estrutura que nós temos em destaque para nós falarmos aqui nessa figura são os espiráculos, que são componentes aí do aparelho respiratório dos insetos. Esses espiráculos são minúsculos orifícios, ou seja, minúsculos buraquinhos localizados aqui na região ventral do abdômen e nas regiões laterais do tórax. São esses orifícios aí responsáveis pela entrada de oxigênio e saída do gás carbônico. Um mecanismo aí de contração muscular desses animais. E aqui em destaque nessa figura também nós temos a estrutura chamada de cerco, que são estruturas sensoriais, e algumas vezes elas podem auxiliar também na cópula. Aqui então nessa imagem nós temos o olho composto de um inseto. Olhando assim, aqui está o olho composto completo. Agora olhando em detalhes, esse olho composto é formado por várias unidades chamadas omatídeos, como nós já conversamos anteriormente. Em relação aos aparelhos bucais nos insetos, eles são variados, também chamados de apêndices bucais.
que nós temos aqui o aparelho bucal, o apêndice bucal do mosquito. Esse apêndice do mosquito é chamado de sugador. Ele vai sugar. Aqui o da borboleta também, o apêndice bucal também da borboleta, também chamado de sugador. Já o apêndice bucal da mosca é chamado de lambedor, para lamber. Vamos falar um pouco dos aspectos fisiológicos dos artrópodes, ou seja, do funcionamento do corpo dos artrópodes. Então, os artrópodes, eles possuem um sistema circulatório aberto, que eu já conversei com vocês anteriormente, que nesse sistema circulatório aberto, o sangue ele não circula só dentro de vasos sanguíneos, ele circula também em aberturas chamadas de lacunas. Essas lacunas aí são aberturas que se extravasam para os tecidos. Então, o sangue também ele circula e ele passa aí para os tecidos. Os artrópodes apresentam um sistema digestório completo, que é a presença aí do sistema digestório que começa com a boca, né, e termina com o ânus. Quanto à respiração, nos artrópodes tem vários tipos de processos de respiração aí, tem por traqueias, por brânquias, por filotraqueias, por pulmões foliáceos. Aqui nós temos exemplo aqui das traqueias, né, semelhante à nossa traqueia do ser humano. Essas traqueias estão presentes então nos insetos, nos quilópodes e nos diplópodes. O tipo de respiração traqueal, o oxigênio, ele segue diretamente até as células, sem a participação do sistema circulatório. Esse oxigênio vai entrar aqui nesse orifício, o espiráculo, e vai seguir aqui para a traqueia e vai migrar para as células. Aqui, exemplo, nós temos células musculares. Aqui, então, nós temos a respiração por brânquias, são essas estruturas aqui presentes nos animais aquáticos, como, por exemplo, o crustáceo, onde essas brânquias vão capturar aí o gás oxigênio aí presente na água e enviar para a corrente sanguínea desses animais. Aqui a respiração do tipo filotraqueal são os pulmões foliáceos. Aqui nós temos a estrutura filotraqueia, por onde vai acontecer aqui a respiração, as trocas gasosas. A excreção nos artrópodes, elas são feitas pelos túbulos de Malpighi, pelas glândulas verdes e pelas glândulas coxais. Então são essas três estruturas aí que fazem a excreção. Excreções como, por exemplo, o ácido úrico. Aqui então nós temos o aparelho excretor, que é o túbulo de Malpighi, cortado para nós vermos. E aqui vai acontecer a excreção dos insetos, de alguns aracnídeos, de alguns quilópodes e de diplópodes. Só para fazer uma comparação aí, no ser humano, o sistema excretor nosso é o sistema urinário, né, composto aí pelos rins e as estruturas do sistema urinário. Que no caso do ser humano são os rins, os uréteres, a bexiga e a uretra. Agora que nesses animais aqui, a excreção é feita por essa estrutura chamada túbulo de Malpighi. Aqui, túbulo de Malpighi, que ele ampliado, túbulo de Malpighi. Aqui nós temos o aparelho excretor dos crustáceos, as glândulas verdes, que as glândulas verdes dentro do corpo do crustáceo, e aqui ela em uma visão ampliada.
Agora falando da reprodução, nos crustáceos encontram muitas espécies dioicas, ou seja, na espécie existe o macho e a fêmea. Como, por exemplo, a maioria dos crustáceos, dos insetos, dos aracnídeos são dioicos, com desenvolvimento pós-embrionário direto e indireto, que nós vamos ver mais à frente. Nós já vimos também desenvolvimento direto e indireto quando eu falei naquela videoaula que eu gravei para vocês de introdução ao estudo do reino animal. Que é essa figura ilustrando a reprodução, esse escorpião aqui com vários filhotes, ovas, a aranha. Agora então nós vamos falar de desenvolvimento direto, de desenvolvimento indireto nos insetos. O desenvolvimento direto nós já estudamos que é quando o indivíduo nasce, ele nasce com o mesmo formato que ele vai ter durante toda a sua vida, e quanto adulto. Exemplo, o ser humano. O bebê, ele tem a forma de uma miniatura de um ser humano adulto. Aqui nos insetos, vamos observar aqui, ó, a traça. A traça, ela apresenta um desenvolvimento direto. Quando eclode do ovo, a traça é pequenininha, mas igualzinho quando ela vai ficar adulta, ela vai só crescer. Então, nos insetos, esse desenvolvimento direto é chamado de ametábulo. Ametábulo, do grego a, que é uma negação, e metábolo, que é transformar. Então, não transforma. O jeito que o indivíduo nasce, ele vai ficar quando ele estiver adulto, quando ele ficar adulto. Agora aqui, nos indivíduos hemimetábolos e holometábolos, nós temos desenvolvimento indireto, porque esses indivíduos vão sofrer transformações muito significativas, como é o caso dos holometábolos, faz a metamorfose completa, que é a transformação completa, ou com algumas modificações, mas também significativas, como é o caso do gafanhoto. Então, os indivíduos metábolos são aqueles que vão passar por transformações, que são divididos em dois: hemimetábolo, transformação parcial, e holometábolo, transformação significativa, bem radical. No caso aqui do gafanhoto, qual modificação que ele sofreu desde quando ele saiu do ovo? Aqui, ó, quando ele sai do ovo, ele não tem asas. Aí vai crescendo, vai desenvolvendo as asas. E um indivíduo com asas é bem diferente do indivíduo que não tem asas, né? Porque o indivíduo sem as asas, ele vai só caminhar. Agora, com as asas, ele pode caminhar e voar. Já nos holometábolos, que é o desenvolvimento indireto, ou seja, né, vai acontecer o seguinte: do ovo vai eclodir esse indivíduo chamado de larva. E com o passar do tempo, essa larva vai ser envolvida por um casulo chamado de pupa. E desse casulo vai eclodir a mosca. Então, olha aqui, saindo do ovo, era uma larva totalmente diferente do adulto, que é essa mosca aqui com asas, com as patas, já que não tinha aqui no estado larval. Nós temos um exemplo semelhante e bem significativo para nós recordarmos aí de metamorfose completa, a borboleta, que era uma lagarta, depois vira aquela borboleta com asas coloridas. Um outro exemplo aí de desenvolvimento indireto, nós chamamos mais apropriadamente aqui como mais específico de holometábolo.
Aqui nós temos o exemplo da borboleta. Era a larva, né, lagarta, aí ela vai produzir aí a pupa, o casulo, né, produzindo o casulo, depois vai sair desse casulo uma borboleta totalmente diferente de quando ela nasceu, que ela era uma lagarta, uma larva, né. Então aqui metamorfose completa. Outro exemplo de holometábulo que para nós estudarmos é o Aedes aegypti, o ovo, aí eclode a larva, aí vai entrar no estado de pupa e aí transformar no indivíduo adulto. Desenvolvimento indireto, holometábulos. Então essa foi nossa aula sobre os artrópodes. Até a próxima.